Atos capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos capítulo de número 16, versículo de número 25. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Um culto desse dá vontade nem de acabar, né, irmãos? Por mim, pastor Luiz continuava louvando aqui até o dia amanhecer. Eu acho que ele não ia ter voz. Que glória de Deus, que graça de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele vai fazer menção acerca de um homem por nome de Paulo. E todos, ou boa parte de nós que aqui estamos, somos conhecedores da história de Paulo. Sabemos que Paulo era um fariseu. Sabemos que Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e era romano. O nome Paulo é de sua origem romana. O nome Saulo é de sua origem judaica. Saulo porque vinha de Saul, da tribo de Benjamim, já que Paulo ele era de Benjamim. Paulo ele era um homem extremamente acadêmico. Falava romano por causa do seu pai que era romano. Falava hebraico porque ele era fariseu e precisava ler os pergaminhos. Falava aramaico porque era a língua judaica utilizada na época. E falava o grego porque era a língua universal que se utilizava naquele tempo. Paulo era um homem que dominava o direito por causa do romano, a teologia por causa do judaísmo e a filosofia por causa da cultura helenística. Paulo era um homem profundamente acadêmico e intelectual, contudo Paulo era um fariseu. Paulo era um fariseu e por inúmeras vezes Paulo, sendo zeloso pela lei, como bem mesmo ele diz, ele entrou na casa de cristãos para arrancar cristãos de lá e matar os cristãos e perseguir e torturar. Paulo era um homem que pensava que estava fazendo a obra de Deus, mas que na verdade ele estava, na maioria das vezes, matando pessoas. E aqui caberia uma aspas ou um colchete, um parênteses para dizer que há muitas pessoas que pensam que estão fazendo a obra de Deus, mas que na verdade estão matando outras pessoas. Porque a religiosidade ela é perigosa. A religiosidade ela é uma arma que o diabo tem utilizado para fazer com que pessoas pensem que estão fazendo a obra de Deus, quando na verdade estão matando outras pessoas. Todo religioso ele tem uma probabilidade muito grande de se tornar uma ferramenta na mão de Satanás. Paulo ele era utilizado pelo diabo. Ele entrava na casa dos cristãos e arrancava eles de lá e os matava. É somente em Atos capítulo de número 9, no caminho de Damasco, que Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E ele deixa de se tornar o perseguidor para se tornar o maior missionário que a história do cristianismo já viu. E eu quero dizer que a minha oração nesses últimos dias é para que os perseguidores passem a ter um encontro verdadeiro com Jesus. E deixem de perseguir a obra, deixem de perseguir pregadores, pastores, evangelistas, missionários. Deixem de perseguir profetas e se tornem homens dedicados ao crescimento do corpo de Cristo Jesus de Nazaré. Paulo teve um encontro com Jesus e neste encontro no caminho de Damasco, ele se tornou o maior missionário que o mundo já viu. É impossível falar de missões sem falar do apóstolo Paulo. É impossível falar da obra missionária sem mencionar o homem chamado Paulo. Paulo, como se tornou um grande missionário, ele fez inúmeras viagens. Grandes viagens Paulo fez. E Atos capítulo de número 16 vai descrever uma destas viagens que o apóstolo Paulo ele está fazendo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo queria ir para a Ásia. Eu não sei se Paulo queria ir para a Ásia para pregar às 7 igrejas da Ásia, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Eu não sei o que é que Paulo queria fazer na Ásia. Bem, então tudo bem verdade é que Paulo queria ir para a Ásia. Só que toda vez que Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo impedia Paulo. O Espírito Santo impedia Paulo de chegar na Ásia. Os grandes linguistas vão dizer que a palavra impedir também pode ser traduzida como interromper. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para Paulo: Paulo, o seu projeto é chegar na
na Ásia, mas eu vou interromper o seu projeto para fazer o meu projeto prevalecer sobre a sua vida. O seu plano é chegar na Ásia, mas eu vou interromper o seu plano para fazer o meu plano prevalecer sobre a sua vida. E eu não tenho dúvidas de que haja em nosso meio alguém aqui esta noite que vai começar a ver os planos fracassarem, os projetos se frustrarem, as portas se fecharem, as coisas dando errada, o cenário mudando. É Deus dizendo para você: estou interrompendo o teu plano para fazer o meu plano prevalecer sobre a sua vida. Não se assuste quando isso começar a acontecer, porque os caminhos de Deus são melhores que os nossos, a vontade de Deus é melhor que a nossa, os projetos de Deus são melhores que os nossos. Ele vai interromper os planos de Paulo. Por que que Deus faz isso, Alas? Deus faz isso para ensinar a Paulo que não somos nós quem escolhemos a rota. Quem escolhe a rota é Deus, quem escolhe o caminho é Deus, quem escolhe a direção é Deus. A gente apenas se levanta e vai. Lembra do que ele disse ao profeta Elias: levanta e vai a Sarepta que pertence a Sidom. Deus não pergunta, isso é uma ordem: levanta e vai. Deus não quer saber se você está disponível, Deus não quer saber se você tem vontade, Deus não quer saber se você está à disposição. Ele simplesmente aparece na sua vida e diz: estou mudando a rota, estou mudando o percurso, e a sua obrigação é se levantar e ir. Jonas vai a Nínive e prega a minha palavra. A Nínive eu não vou, Senhor. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver: e desceu Jonas a Tarso, desceu Jonas ao porão do navio, desceu Jonas ao ventre do peixe, desceu Jonas ao fundo do abismo do oceano. Porque quem não se submete ao direcionamento de Deus é uma vida de descidas, é descida atrás de descida, é fracasso atrás de fracasso. Não é a gente que escolhe a rota quem escolhe é Deus, o caminho quem dá é Deus. Ele disse a Ananias: Ananias, levanta e vai à rua chamada direita, a casa de um homem por nome de Judas, e procura um homem por nome de Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, e unge ele para a minha obra. Senhor, muitas coisas terríveis ouvi acerca deste homem. Eu não estou pedindo opinião, Ananias, a rota quem dou sou eu. Você apenas levanta e vai. Não é você que decide quem vai ser ungido, quem vai ser consagrado, quem vai ser levantado, quem vai ser abençoado, quem vai ser apresentado. Você apenas vai, Ananias, porque a rota quem dá é Deus. Deus deu a rota para Saulo, mudou o caminho. Deus vai mudar o seu caminho, vai mudar a sua direção, vai mudar o seu percurso. Mudou o caminho de Saulo, e Saulo entendeu que Deus estava mudando o caminho por meio de uma visão. Um homem aparece a ele e diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu então que ele deveria ir a Macedônia. Chegou a Filipe, uma pequena colônia da Macedônia, e ali ele começou a pregar. Ele pregou para Lídia, e enquanto ele pregava, o coração de Lídia se abriu. E para refutar a teologia fatalista do calvinismo, Deus só abre o coração de quem se dispõe a ouvir a pregação do Evangelho. Deus só abre o coração de quem se dispõe a ouvir a palavra de Deus. Quem fecha os ouvidos para a palavra também fecha o coração para a atuação do Espírito Santo de Deus. Ele pregou para Lídia, uma moça rica, vendedora de púrpura, expulsou o espírito demoníaco de uma jovem escrava, uma moça pobre, e pregou para o carcereiro, um militar, um homem de classe média, uma moça rica, uma moça pobre e um homem de classe média. Paulo está ensinando: quem foi chamado por Deus precisa estar apto para atuar em todas as esferas da sociedade. Deixa dessa bobeira de que eu não prego para rico, eu não prego para pobre, eu não prego ali, eu não prego aqui. Quem foi chamado por Deus atua em todas as esferas da sociedade. Paulo vai ganhar Lídia para Jesus, a família de Lídia vai ganhar a moça dominada por um espírito demoníaco, o carcereiro, a família do carcereiro. Quão grandes coisas Paulo vai fazer na Macedônia! Um homem que realizou grandes feitos. Alguém deveria ter levantado uma placa e ter dito: Paulo, obrigado pela sua vinda à Macedônia. Alguém deveria ter aplaudido ele e ter dito: Paulo, você mudou a história da Macedônia. Alguém deveria ter dito: Paulo, nunca aqui passou um homem como você. Mas ao invés disso, rasgaram as vestes de Paulo
chicotearam as costas de Paulo, humilharam Paulo, trancaram Paulo na prisão, os pés e as mãos presas e acorrentados a madeiras. Eles deixaram Paulo na pior situação possível, porque não se engane, quanto maior for o seu resultado no reino de Deus, maior serão os ataques do diabo contra a sua vida. Quanto maior forem os resultados na obra de Deus, maior serão as investidas de Satanás contra a tua casa. Quanto mais frutos você der, mais pedradas você vai levar. Mas deixa eu liberar uma palavra para a alma de alguém aqui esta noite. O diabo pode te fazer sofrer, o diabo pode te fazer chorar, o diabo pode tentar te fazer parar, mas ele não pode te matar, porque você está guardado, blindado, protegido, preservado, cercado pela graça, pela glória, pela presença, pelo poder do Deus de Israel. Aquele que te chamou se responsabiliza. Ele não pode te matar. Podem lançar na prisão, mas matar não. Pode fazer chorar, matar não. Pode machucar, matar não. Vão lançar Paulo na prisão. E o que Paulo vai fazer? Vai adorar. E como diziam os nossos antigos pais na fé, adorar quando tudo vai bem é muito fácil. Difícil é adorar quando o diagnóstico do médico sai e está escrito câncer. Difícil é adorar quando a despensa está vazia. Difícil é adorar quando a família está em crise. Difícil é adorar quando parece que tem uma nuvem negra pairando sobre a nossa vida. Difícil é adorar quando a gente está orando, jejuando, lendo Bíblia, se santificando, e ao invés da gente ser reconhecido, parece que as perseguições aumentam. Paulo tinha tudo para parar de adorar, mas ao invés de parar de adorar, ao invés de murmurar, de reclamar, de blasfemar, ele resolveu adorar a Deus. Porque Paulo entendeu que se Deus honra ele, ele é Deus, mas se Deus abate ele, Deus continua sendo Deus. Se Deus traz paz para ele, ele é Deus, mas se a alma dele ou o corpo dele está sofrendo, Deus continua sendo Deus. Paulo vai adorar no cenário mais improvável, ou em um dos mais improváveis da vida dele, ferido e adorando, sangrando e adorando, machucado e adorando, sentindo dor e adorando, humilhado e adorando, escarnecido e adorando, perseguido e adorando, estão tentando parar ele e ele está adorando, estão tentando matar ele e ele está adorando, estão tentando acabar com a vida dele e ele está adorando, estão dizendo daqui você não sai mais e ele continua adorando. E talvez eu esteja pregando para a alma de alguém que está ferida, mas está adorando, está sangrando, mas está adorando, está sentindo dor, mas está adorando, e alguém está olhando para você e está dizendo: eu não sei como ele adora neste cenário, eu não sei como ela adora neste cenário. Se fosse eu tinha parado, se fosse eu tinha desistido, se fosse eu tinha abandonado, se fosse eu tinha retrocedido. Como é que ele consegue adorar neste estado? Eles não sabem, mas o Espírito de Deus está testificando ao nosso espírito e está dizendo: se eles te ferirem, eu curo as feridas, se te fizerem sangrar, eu estanco o sangramento, se tentarem te matar, eu corto o laço de morte, se prepararem armadilha, eu desfaço o laço, se caluniarem, eu te justifico. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare. Ele está adorando no cenário mais improvável, mais impossível. E enquanto ele adora, o terremoto acontece. Porque cá entre nós,
Os piores cenários da nossa vida, às vezes, é Deus dizendo: te farei ter as melhores experiências. Melhorando, é nos piores cenários que a gente tem algumas das maiores experiências com Deus. Foi fugindo de Esaú no deserto que Jacó sonhou. Se perguntasse para Jacó, depois daquela noite: Jacó, você trocaria o travesseiro de pedra por um travesseiro de pena de ganso? Não. E o terreno arenoso do deserto por uma cama de molas ensacadas? Não. E o frio do deserto por um edredom de linho egípcio? Não. E por que não? Porque no pior cenário da minha vida, eu tive uma das experiências mais poderosas com Deus. É fugindo de Faraó, do lado cadeia de montanhas, do outro lado cadeia de montanhas, atrás Faraó, na frente o mar, e Deus diz: Moisés, no pior cenário da tua vida, eu vou te fazer ter a mais poderosa experiência que um homem poderia ter. Toca o mar, Moisés. Os piores cenários da nossa vida é Deus querendo nos dar as nossas mais belas experiências. É quando o câncer chega que Deus diz: vou te mostrar que eu sou o Deus que curo. É quando a porta fecha que Deus diz: vou te mostrar que sou o Deus que abre porta onde não tem portas. É quando o casamento está em turbulência que Deus diz: vou te mostrar que eu sou um Deus de restauração. Os piores cenários nada mais são do que palco para a manifestação da glória de Deus. Se você está vivendo dias maus, se prepare. Talvez Deus apenas esteja preparando o cenário para manifestar milagres sobre a tua vida. Deus talvez esteja preparando o cenário para manifestar a glória dele sobre a sua vida. No pior cenário, ele vai viver um milagre poderoso. O cárcere balança, o terremoto acontece, os grilhões se rompem, os prisões se abrem. Paulo está tendo uma experiência linda com Deus. Qual é a experiência, Wallace? De um milagre no meio da dor. E entenda, Paulo não esperou o milagre para começar a adorar. Ele adorou antes do milagre. E se eu fosse você, eu não esperava o milagre chegar para começar a adorar. Eu já ia adorando antes do milagre chegar. Eu já ia adorando antes do milagre chegar. Porque você sabe que o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você sabe que o Deus que você serve não precisa de cenários favoráveis. Quanto mais improvável é o cenário, maior é a manifestação da glória dele. Você sabe que o Deus que você serve é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Você sabe que o Deus que você serve é poderoso. Então, se eu fosse você, eu já ia adorando antes do milagre chegar. No meio da situação mais caótica, ele adora, porque a nossa alegria não é circunstancial. Alegrai-vos, uma vez mais vos digo, alegrai-vos. A gente não adora dadas as circunstâncias, a gente adora independente de. Eu estava pregando em um evento de jovens. Quando eu terminei de pregar, o pastor nos convidou ao gabinete. A gente se assentou ali na mesa, ou nos assentamos na mesa, e começamos ali a confraternizar. Alguns jovens se assentaram, e uma jovem sentou, e eu disse para ela: como que você canta? Ela cantava e era assustador. Uma glória, um poder, uma graça tão incrível. E eu falei: como você canta? E ela disse: pastor, hoje eu dei o meu melhor. E eu falei: é isso mesmo, tem que dar o melhor todo dia. Ela disse: não, pastor, hoje eu dei o meu melhor, porque hoje mais cedo eu enterrei o meu pai. E a última palavra do meu pai para mim foi: nunca pare de adorar.
E ela disse: então quando eu assumi a tribuna para cantar, eu disse: glorificarei a Deus e honrarei o meu Pai. Porque a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria, ela é contínua, independente de. No meio das percas, das crises, da dor, da humilhação, do deserto, do caos, da prova, do cenário mais difícil, a gente continua adorando, porque a nossa alegria é independente de. Independente de. Oh, Ramanda Naya. No cenário mais improvável, ele vai adorar a Deus. No cenário mais improvável, ele vai adorar a Deus. O cárcere se transforma em palácio. A prisão se transforma em igreja. O lugar de tormenta se transforma em paz. O lugar de dor se transforma em palco para bálsamo da cura de Deus. Porque a adoração molda o ambiente. A adoração muda a atmosfera. A adoração molda e reestrutura o cenário que a gente está vivendo.